Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom, então aqui ainda faltam dois tópicos para a gente terminar o módulo C10, né, de outras funções orgânicas. O primeiro deles é a nomenclatura de funções mistas, que a gente vai ver agora. Depois a gente vai ver a questão da coloração dos nossos compostos orgânicos, ok? Bom, então eu coloquei aqui uma tabela que segue uma ordem de prioridade das funções orgânicas, ok? Obviamente, essa tabela daqui está incompleta, né? Estão faltando inúmeras funções que a gente trabalhou, ésteres, amidas, éteres, mas essas funções aqui são as que dão a lógica para a gente dar sequência, ok? Bom, então, aqui significa que os halitos de acila têm uma prioridade maior do que os ácidos carboxílicos, que tem maior do que os aldeídos, maior do que as cetonas, maior do que os álcools, maior do que as aminas, ok? Bom, por esse daqui ter a maior das prioridades, percebam que ela nunca vai aparecer no prefixo, ela vai sempre aparecer no sufixo. Os ácidos carboxílicos, então, eu vou ter que utilizar um prefixo, ok? Quando tiver presente uma outra função, no caso, por exemplo, a hálito de acila, que tem maior prioridade do que ele. Tranquilo? Bom, outra coisa que vocês podem reparar é que os haletos de acila, os ácidos carboxílicos e os aldeídos têm dois nomes. E um deles está com esse C entre parênteses. O que isso significa? Significa que caso o carbono esteja presente na minha cadeia, que eu estou dando nome, na cadeia principal, que eu estou dando nome, eu vou usar a terminação oíla. Igual a gente já viu, né? Cloreto de etanoíla. Aquele carbono está na cadeia. Caso aquele carbono da função hidroxila não esteja na cadeia por algum motivo, a gente vai ver exemplos aqui, aí eu tenho que usar o nome carbonílico. Beleza? Galera, isso é bem complexo, só da gente olhar para a tabela. O jeito mais fácil é a gente dando os exemplos e entendendo o que está acontecendo. Então vamos lá. Então olha aqui, ó. Essa é a minha molécula. Eu tenho a função ácido carboxílico. Vamos então fazer, como diria Jack, vamos por partes. Então aqui eu tenho a função ácido carboxílico e tenho também a função álcool. Na minha tabelinha de prioridade, a gente vê que a função ácido carboxílico tem uma prioridade maior do que a função álcool. Portanto, o álcool eu vou ter que utilizar o prefixo. A gente até já utilizou esse prefixo daqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que numerar. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Na posição 5, então, eu vou ter o grupo hidróxido. No entanto, na posição 2, eu tenho, vamos trocar de cor aqui, a minha ramificação vinil, né, que é o nome mais comum para ela. Então, nesse caso aqui, né, V, e aí depois do H de hidróxido, o H fica em primeiro. Então, o nome desse meu composto é ácido, vamos lá, 5 hidroxi, 2 vinil, pentanóico. Repare que aqui eu usei o sufixo oico porque o meu carbono está sendo contado, né? Que é esse carbono ali entre parênteses. Bom, vamos então aqui para o segundo exemplo. Segundo exemplo, função ácido carboxílico, função amina, e aqui eu tenho uma ramificaçãozinha que tem o nome de alil. Não é muito comum essa ramificação, mas aparece aí como alil. Então vamos lá. Nome desse composto: ácido, né? Alil tem que vir primeiro do que amino, né? Então ácido 2 alil, 5 amino pentanóico. Continuar. Aqui temos a função haleto de acila e a função aldeído. Função haleto de acila tem prioridade, então ela vai ser o sufixo. O aldeído, então, tem que ser o prefixo. Naquele caso dali, a minha cadeia principal, né, que é essa daqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5,
eu consigo pegar tanto o carbono do aleto de acila, tanto o carbono do aldeído. Portanto, eu vou ter que usar o sufixo oila e o sufixo oxo. E aí aparece um outro problema, que é essa minha ramificação daqui. Essa minha ramificação, ela tem uma insaturação ali no meio dela, e a ramificação, né, é como se fosse em vez de um isopropil, um isopropenil, mas isso não existe, ok? O nome dessa ramificação daqui é prop 1N 2Il. Prop, 3 átomos de carbono, 1N, né? Entre 1 e o carbono 2 tem aqui a dupla ligação, e 2Il, porque é por onde eu estou fazendo a minha ligação. Aí, o que vai acontecer então com o nome, né? Esse aqui tem que usar o prefixo oxo, né? Então aí a gente já sabe o quê? NNOP. Então o oxo tem que vir antes do P, ok? Então esse composto aqui é o cloreto de 5-oxo, vamos lá, 2 prop 1N, tem que baixar aqui, 2Il pentanoíla. No entanto, eu preciso colocar um parênteses aqui e outro aqui. Por que a gente precisa fazer isso? Para indicar que esse localizador está localizando toda essa minha ramificação aqui. E não que esse 1 daqui está relacionado a esse pentanoíla. Ok? Então, para não criar essa dúvida, a gente coloca o meu parênteses ali. Então, no carbono 2, a parênteses, eu tenho prop 1N, 2Il, e aí eu continuo com pentanoíla. Ok? Breno, tanto acetona, tanto aldeído, tem esse mesmo prefixo oxo. Como é que eu vou separar? Aqui, ó. Quarto caso. No quarto caso aqui, eu tenho a função aldeído e a função cetona. Então já vamos numerar aqui meus carbonos, né? Aldeído tem prioridade e eu consigo pegar esse carbono. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Bom, e aí eu tenho uma outra ramificação. Aí essa ramificação daqui, bicho, pega. E essa ramificação daqui, a dupla ligação, né, tá ligada, tá fazendo a ligação da ramificação com a cadeia. Nesse caso daqui, o nome dessa ramificação é propano 2-ilideno. Vamos lá. Propano, por que eu tenho um propano? 2, porque a ramificação, né, tá ligada no carbono 2 aqui. O Il, que é uma ramificação, e o ideno é por conta disso aqui, né, porque a dupla ligação está conectando com aquilo dali. Então, nesse caso daqui, a minha molécula é 5-oxo, 2 propano, 2 ilideno, 6, então é hexano, né? Hexanal, na verdade, né? Porque se o aldeído é a cadeia principal, eu termino com o al aqui. Novamente, como esse 2 aqui está dentro de uma ramificação localizada por esse 2, parênteses. Breno, mesmo assim, como é que eu vou diferenciar que aqui é uma cetona, que é um aldeído? Simples. A cadeia principal aqui tem 6 átomos de carbono. Se a cadeia principal aqui tem 6 átomos de carbono e meu grupo oxo está no carbono 5, é porque obrigatoriamente isso é uma cetona. Aqui, minha cadeia tem 5 átomos de carbono, pentanoíla. Então, o meu prefixo oxo, como ele está na posição 5, isso indica que aquilo ali é um aldeído. Ok? Então, aqui a gente fecha
funções mistas simples, que o bicho vai pegar para cá, e ramificações complexas, né? Que é a ramificação com vinil, alil e ramificações com duplas ali no meio, né? Então, com isso a gente deu os exemplos ali. Beleza. Aí agora, vamos para esse ácido aqui, que a gente já viu ele uma vez na vida, que é o ácido cítrico. Então, esse aqui é o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele tem um nome bem especial, um exemplo que eu sempre gosto de dar, inclusive dos exemplos que estão aqui no quadro, é o único exemplo que está na apostila de vocês também. Por que eu gosto desse exemplo? A função principal dessa molécula é, obviamente, o ácido carboxílico. Né? E depois aí eu tenho um álcoolzinho ali. Ácido carboxílico com álcool nós já vimos, hidroxi-óico. Só que nesse caso, o fato de eu ter 3 ácidos carboxílicos faz com que eu não consiga pegar todos os meus átomos de carbono dos ácidos carboxílicos, né? Eu não consigo pegar na cadeia principal esse ácido de carbono, esse ácido de carbono e esse átomo de carbono. Ok? Devido a isso, é que entra essa diferença daqui. Como eu não vou pegar os ácidos, o carbono dos ácidos carboxílicos, o sufixo utilizado é o carboxílico e não o óico, igual a gente estava acostumado. Então, a cadeia principal deste meu composto aqui, ó, vai ser essa daqui. A cadeia principal em termos de nomenclatura, né, gente? É essa daqui. Eu vou ignorar os carbonos do ácido carboxílico e vou utilizar ele, aquela terminação ali, o sufixo, sem o átomo de carbono. Então, o nome desse composto é ácido, né? Aí tem aqui, eu tenho o hidroxi como ramificação, né? Como grupo substituinte ali, então 2-hidroxi. Bem, por que 2? Porque eu só estou pegando esses 3 átomos de carbono ali de verde. Então 2-hidroxi. Aí sim, 1, 2, 3 átomos de carbono, propano, não é isso? E aqui eu tenho 3 ácidos carboxílicos. Seria aquele caso dioico, trioico, mas como eu não vou utilizar o oico, eu vou usar o carboxílico, é tricarboxílico. Então é propano, 1, 2, 3, porque eu tenho 1 na posição 1, 1 na posição 2, 1 na posição 3, tricarboxílico. Então, vamos lá. Ácido é a função, né? O ácido tem que vir sempre ali primeiro. 2-hidroxi, esse OH está na posição 2. Propano, 1, 2, 3. Tricarboxílico, porque eu não peguei os ácidos do ácido carboxílico para dar, não. Beleza? Vamos lá. Exemplo 6. Esse aqui é o exemplo. Tem alguns parecidos na apostila aí. Eu fiz um novo ali para a gente ver. Então, olha aí. Esse exemplo, eu tenho função aldeído nova, função cetona, né? Função aldeído nova não, principal. Cetona, amina e éter. Função éter nem está ali, porque a função éter ela é de menor prioridade. Se vocês forem lembrar, o éter a gente já dá nome como se ele fosse uma ramificação. Né? Ele é metoxipropano, por exemplo. Então ele já é uma ramificação do nome. Então ele aqui nem entrou. Então vamos lá. Se esse daqui é a função principal, ok? O resto, ele vai ter que ser o sufixo. Aí nós temos, né, que pensar se eu vou usar o sufixo carboaldeído ou se eu vou usar o sufixo al. Se eu usar o sufixo carboaldeído, significa que a minha função, que a minha cadeia principal é só esse átomo de carbono. Não, perdão. Se eu usar o sufixo al, significa falar que somente esse átomo de carbono é o meu átomo da cadeia principal. Ou seja, isso tudo aqui seria uma grande ramificação. Isso fica muito complexo. Devido a isso, a gente vai trabalhar com a função, a cadeia principal sendo o meu ciclohexano e o resto todo substituindo nele. Como isso aqui é a função principal e o carbono não está presente na cadeia, é só usar o sufixo carbaldeído. Então, vamos lá. Novamente, como diria Jack,
Vamos por partes. Esse grupo aqui, metóxido. Esse grupo aqui, amino. Agora aqui vem o problema. É isso? Aqui, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então isso aqui é uma pente. É uma pente e na posição 2 tem um óxido. Então, ela é um 2-oxopentano. Seria, né? Um 2-oxopentano. Só que a gente já viu que aqui está ligado num carbono que não é o carbono da ponta, né? E quando isso ocorre, a gente já viu aqui, ó, que eu tenho que colocar um íon aqui. Beleza? Então, ele não é um pentano. Ele seria um pente, alguma coisa, íon. Beleza? Qual que é o problema? Se isso daqui é a cadeia principal, se o verde é a cadeia principal, né, isso aqui é a função principal, a prioridade está puxada para cá. Então eu tenho que contabilizar a partir do número mais próximo a essa cadeia daqui. Então isso aqui não é um 2-óxido, isso aqui é um 4-óxido. Por quê? A minha numeração tem que fazer com que esse carbono daqui, que é o ligado na cadeia principal, tenha o menor número. Então esse carbono é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então ele é o 4-óxido pente 2. Então vamos lá, esse aqui começa com O, esse aqui começa com A, esse aqui começa com M. Então, né, a sequência é A, M e O. Então o nome dessa bagaça gigante aqui, aí obviamente, né, você tem que numerar a cadeia principal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Vamos lá. Esse aqui é o 4 amino, 5 metóxi, 2, abre parêntese, 4 oxo, pente, 2-il, fecha parênteses, ciclo, hexano, 1 carbaldeído. Né? Olha aqui, como é que quando eu não pego carbono, o sufixo do aldeído é o carbaldeído. Então, 4 aminos, 5 metóxi, 2, 4 oxipentil, 2-il, ciclo hexano, 1 carbaldeído. Tranquilo? Bom, galera, aquele último ali, acho possível de cair no ímã no íta? Não. Esse, exemplo 1 é possível, exemplo 2 é possível, exemplo 5 também acho possível. E aí já caíram no IME alguns exemplos de aminas, que são exemplos mais complexos. Então eu vou fazer aqui os exemplos que caíram no IME, beleza? Então ali nós fomos até o exemplo 6, né? Então agora a gente vai começar no exemplo 7. Não lembro de cor os exemplos que caíram no IME, não, mas lembro mais ou menos, vou dar a base para vocês responderem lá. Olha aqui. Essa aí eu tenho certeza que caiu no IME. Nesse caso daqui, eu tenho uma triamina, né? E aí, a gente já viu como é que a gente dá a nomenclatura quando eu tenho mais de uma coisa ligada no nitrogênio, né? Nomenclatura por um lado, por exemplo, etilmetilamina, por exemplo, né? Só que nesse caso aqui, eu tenho que escolher qual das minhas duas cadeias com 2 nitrogênios, essa ou essa, é a minha cadeia principal. Obviamente, a cadeia principal vai ser de maior número de átomos de carbono.
que é essa daqui. E isso daqui é 1, 2, 3, 4, né? Então é butano 1,4-diamina. Então essa aqui é a butano 1,4-diamina. Só que nós temos uma ramificação aqui ligada no nitrogênio que tem uma função. Então aqui ó, é mais ou menos isso aqui, né? Nós temos uma ramificação que tem uma função. Essa ramificação está ligada no nitrogênio. Então o localizador dela a gente já aprendeu, que é N. Né? Só que esse grupo daqui, ele seria um propil. Só que na posição 3, ele tem um amino. Então, o nome desse grupo daqui é 3-aminopropil. Né? Lembrando, por que 3-amino não é 1-amino se o amino tem prioridade? Se essa daqui é a cadeia principal, esse carbono na minha ramificação é o carbono 1. Então, se esse carbono é o carbono 1, esse carbono é o carbono 2, esse carbono é o carbono 3. Então, o nome desse composto fica N3-aminopropil butano 1,4-diamina. Né? Novamente, temos que colocar aqui os parênteses para esse 3 aqui ficar claro que é de uma ramificação ligada no localizador N. Ok? Beleza. Vamos para o 8º exemplo. O 8º exemplo não caiu no INE, mas eu gosto dele, tá? Porque dá para entender melhor o exemplo 9, que foi o exemplo que efetivamente caiu no INE. Vamos lá. O exemplo seria esse aqui, ó. Muito parecido com o exemplo de cima. Só que nesse nitrogênio eu vou ter um outro grupo igual ao da esquerda ali ligado. Então tá aqui, ó. Né? 1, 2, 3 NH2, 1, 2, 3 NH2, 1, 2, 3, 4 NH2. Então a gente já sabe o nome 3-aminopropil e já sabe o nome butano 1,4-diamina. O nome então é muito parecido, né? Vai ser N, 3-aminopropil, já vimos isso, butano 1,4-diamina. A questão é que o nome disso aqui fica N,N, igual a gente faz 2,2 dimetil. Bis 3-aminopropil butano 1,4-diamina. E aí a questão está no bis. Breno, por que é bis, não é di? Né? Porque a gente aprendeu que é dimetil. Por que é bis, não é di? Bom, isso ocorre porque toda vez que você tem um numerador, um localizador ou um multiplicador antes, na verdade não, depois de um outro multiplicador, então aqui, ó, isso aqui é um multiplicador. O que vem depois é um localizador. Se o que vier depois de um multiplicador for um localizador ou outro multiplicador, a gente não usa di, a gente usa bis. Quando é 3, tris, quando é 4, tetraquis, quando é 5, pentaquis. Ok? Galera, regras de nomenclatura são horríveis, não fui eu que fiz, não gostou, pede meu impeachment, não tem nada com isso. Ok? Bom, então agora vamos
efetivamente para o outro exemplo do INME, né? Então os exemplos do INME foi o 7 e o 9. O 9 foi esse aqui, ó. Com 4 nitrogênios. Muito parecido com esse aqui, né? A cadeia principal continua sendo essa, que é a butano 1,4 de amina. Os meus grupos substituintes continuam sendo 3-aminopropil. Eu continuo tendo 2, igual eu fiz no exemplo 8. Só que agora eles são localizados em nitrogênios diferentes. Que até então a gente já tinha aprendido. Pô, tá localizado em heteroátomo, coloca o heteroátomo para localizar ele. Só que aqui eu estou localizando em heteroátomo diferente. E são, entre aspas, o mesmo heteroátomo, que é do nitrogênio. Como é que a gente faz? Simples. N, N' bis 3-aminopropil butano 1,4 de amina. Então, ao colocar esse linha daqui, a gente está diferenciando esse nitrogênio desse. Então, nesse caso, é o equivalente ao 2,2 de metil. Nesse caso, é equivalente ao 2,4 de metil, né? Localizadores diferentes. Beleza? Então, relembrar, esse exemplo aqui já caíram no INME, né? Esse aqui não, mas eu gosto da eles entenderem ali da onde vem o N e o N. Ok? Galera, com isso, então, a gente termina a nomenclatura de funções mistas. Assim, né? Termina e nunca termina, né? Porque posso sair complicando essa merda aqui até não acabar. Mas, aí vocês já conseguem fazer boa parte. Ok? Meus queridos, fiquem bem e até mais.